Então nós temos que corrigir aí, ver o conteúdo desses vasos. E o conteúdo tem que ser o quê? O Espírito Santo. Todos os vasos na casa de Deus devem conter o Espírito Santo. Devem ser pessoas salvas. Vasos que vão ser usados para a edificação de todos, para a salvação das pessoas, para o crescimento espiritual de todos. Então, se nós olharmos, detectarmos que um vaso não está exercendo a sua função corretamente, então nós vamos ter que orientar esse vaso, ajudar esse vaso. Por isso que a Bíblia diz, os fortes ajudam os fracos. E aqueles que conhecem mais vão ajudar os que não conhecem. Então todos vamos tentar aí ajudar uns aos outros para que todos tenham a sua utilidade na casa de Deus. Todos possam ser aproveitados na obra de Deus de maneira adequada. Todos devem ser vasos de honra. Todos têm a sua utilidade. Então devemos tomar todo o cuidado, porque existem os vasos para a desonra. Infelizmente, não é possível ter só vasos para a honra. Nós vamos ver aí que até Jesus escolheu 12 e dentre eles havia um que era um vaso para a desonra. Por quê? Porque ele amava mais o dinheiro do que a Deus. Veja só o perigo do dinheiro. Dentre os próprios discípulos de Jesus havia um vaso para a desonra. E ele era vaso para a desonra porque amava mais o dinheiro do que a Deus. Vamos aí então ao tópico 2, vaso de desonra. Quem são estes? Paulo estava se referindo aos falsos mestres, Himeneu e Fileto, 2,17. Himeneu também foi mencionado em 1 Timóteo 1,20. Podemos igualmente afirmar que são os crentes infiéis, que causam problemas e escândalos na casa do Senhor. Os vasos de honra são o trigo e os vasos para a desonra são o joio, a que se referiu Jesus, Mateus 13, 24 a 30. Então o vaso para a desonra é aquele que vai causar problema no desenvolvimento da igreja, no crescimento da igreja. É aquele que vai trazer escândalo. Veja só quantos tem prejudicado a igreja hoje. Quantos adultérios têm acontecido hoje com a liderança da igreja? Quantos escândalos financeiros com a liderança da igreja? Quanta coisa tem acontecido que tem atrapalhado a caminhada da igreja. Então esses são os vasos para desonras. Desonra o nome de Jesus Cristo. Quantas pessoas têm feito isso? Tem aí feito com que muitas pessoas se desviem do Evangelho. Então são os vasos para a desonra. São pessoas que eles deveriam estar sendo usados por Deus para o engrandecimento da obra de Deus. Mas infelizmente eles estão sendo usados por demônios. São pessoas que trazem falsos ensinos no meio da igreja. São pessoas que estão interessadas apenas em ganhar dinheiro, enriquecimento. E na maioria das vezes enriquecimento ilícito. São pessoas que se banqueteiam conosco, mas por trás eles estão visando alguma coisa. Tudo que eles fazem para as pessoas é visando lucro, sempre esperando alguma coisa material em troca. Ou eles estão procurando um cargo político, ou eles estão procurando um cargo na igreja, uma posição social, ou estão procurando enriquecimento financeiro. Mas eles não visam o bem-estar das pessoas. Eles não visam a salvação das pessoas. Eles não amam nem a Deus nem as pessoas. São pessoas que, ao invés de levarem as pessoas a Cristo, eles fazem afastar, impedir que as pessoas cheguem a Cristo. E a maneira mais fácil de detectar isso são pessoas identificáveis. Pode ver o ministério deles. Não existe comprovação de Deus. Não tem sinal, prodígio, maravilha no ministério dessas pessoas. Pode reparar. É a maneira mais fácil de se descobrir aí os ministérios, se são de Deus ou não. Por isso que a Bíblia ensina bem claramente. Paulo diz, olha, o meu ministério foi aprovado por Deus, foi confirmado por Deus. Com o quê?
Com sinais, prodígios e maravilhas. Pedro diz a respeito de Jesus, olha, Jesus, varão aprovado entre vós por Deus, com o quê? Com sinais, prodígios e maravilhas. É a maneira mais fácil de saber se é de Deus o ministério ou não. Agora, por incrível que pareça, essas pessoas que supervalorizam o intelectualismo em detrimento do espiritual, elas pregam exatamente o contrário. Pode ver, essas pessoas, elas combatem aqueles que são usados por Deus, criticam, fazem de tudo para diminuir essas pessoas que são usadas por Deus. Pode ver isso, é normal isso. Por quê? Porque elas não são pessoas de oração, não são pessoas de fé, não são pessoas que valorizam as coisas espirituais, não são pessoas que estão em intimidade com Deus. É só letra, mais nada. Não entendem do que estão falando, estão ensinando sem saber o que estão ensinando. Não tem ministério nenhum de Deus em suas vidas. Não tem comprovação nenhuma de Deus. Não foram escolhidos por Deus. Não foram capacitados por Deus. A capacitação é só intelectual. Só. Na parte 3, nós temos aí rejeitando as dissensões e questões loucas. Tópico 1, rejeitando questões loucas. Tópico 2, não entrando em contenda. Tópico 1, então, rejeitando questões loucas. O que eram as questões loucas? Eram as questões levantadas pelos falsos mestres que traziam confusão e não edificavam ninguém. 1 Timóteo 1, 3, 6, 7. O obreiro deve rejeitar questionamentos que não edificam. 2 Timóteo 2, 23. Atualmente, muitos estão levantando indagações que em nada vai edificar a fé dos irmãos. Outros ainda estão cometendo o terrível pecado de adicionar, subtrair e modificar partes das Escrituras. A palavra de Deus é completa e infalível e não precisa de quaisquer acréscimos ou revisões em seu conteúdo e mensagem. Há em nossos dias diversas novas teologias que precisam ser combatidas pela liderança, pois agridem diretamente a mensagem bíblica. Essas questões loucas são discussões. Às vezes as pessoas entram em discussão com pessoas descrentes, vão discutir as coisas, discutir a religião, discutir... Aí só a discussão, não aproveita nada. A Bíblia ainda diz que isso aí perverte a fé das pessoas ao invés de ajudá-los. Não levam a nada, é só discussão tola. Aí junta 20 pessoas de religiões demoníacas, aí vai lá um crente debater com esse monte de gente. Então fica aí essa confusão, essa discussão, que acaba em nada, isso atrapalha a fé das pessoas, ao invés de ajudar. O crente assiste, tudo bem, mas e o descrente? O que está acontecendo? Está melhorando a fé dele? Claro que não. Se ali existem mais pessoas de Satanás do que de Deus, será que você vai achar que essa pessoa que pertence ao reino de Satanás vai trazer mesmo tanto de pessoas que vão defender Deus, as coisas de Deus, e o mesmo tanto de pessoas que estão lá com o diabo? Não. Sempre vai trazer mais que pertence ao diabo, porque a maioria vai vencer aqueles que vão falar de Deus. Então são debates, questões loucas, que não trazem proveito realmente. Deve-se evitar essas coisas, essas discussões. Nós nunca vimos tantas mudanças que as pessoas querem fazer na palavra de Deus hoje. Ora, pegue aí sua Bíblia mesmo, pentecostal, de estudos pentecostal. Está ótimo, dá para você pregar, aprender muito, dá para você ensinar. Está ótimo, a tradução é ótima, está bom demais, não se preocupe. Aí as pessoas hoje estão torcendo ali os originais, não, que aqui o original diz isso e não sei o que e tal. Estão torcendo e levando, apoiando erros. Olha aí, tanta de coisa que está sendo traduzida de maneira errada. Já tem Bíblia para homossexual, já tem Bíblia para quem quer viver nas drogas, já tem Bíblia para quem quer viver fumando e bebendo, se prostituindo. Tem Bíblia para todo gosto. Estão torcendo a palavra de Deus. Nunca se torceu tanto assim a palavra de Deus como hoje.
Aí tem Bíblia que vai agradar as mulheres, tem Bíblias que agradam só os homens, tem Bíblia que agrada só as crianças, tem Bíblia de todo jeito que estão fazendo aí. Não torçam mais a palavra de Deus, cuidado com isso. Tem gente aí pegando e mudando todo o sentido da palavra de Deus. Já tem igreja que parece já um terreiro de macumba, não é mais igreja de Jesus Cristo. Tem igreja aí que adotou a teologia da prosperidade também, se aprofundou nisso aí e agora é só pregando sobre isso, visando lucro financeiro, não pregam mais Jesus, não pregam o legítimo evangelho. Igrejas que são tradicionais, que sempre defenderam a legítima pregação do evangelho, estão se desviando para outro rumo completamente diferente. Então temos que tomar cuidado com isso. Para onde você vai desse jeito? Já tem igreja pentecostal deixando de ser pentecostal. Por incrível que pareça. Pessoas que estão aí deixando que falsos mestres sejam introduzidos, falsos ensinos sejam introduzidos na igreja. Estão destruindo a presença do Espírito Santo no meio da igreja. Tópico 2. Não entrando em contenda. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. 2 Timóteo 2,24. Paulo exorta Timóteo a fim de que ele não contendesse com os falsos mestres, pois brigas e discussões são obras da carne e envergonham a igreja do Senhor. Uma pessoa espiritualmente cega não pode ser convencida de seus erros pela força. Pregamos e ensinamos, mas só o Espírito Santo pode convencê-las dos seus erros. Então o que existe? Muita contenda que não vai levar a nada. Porque as contendas fazem o quê? Afastar as pessoas umas das outras. Então, Paulo recomenda, a Bíblia recomenda para nós, depois de uma ou duas advertências, né? Deixa a pessoa para lá. Melhor se afastar dessa pessoa. Ela não quer saber de Deus. Ela não quer saber da verdade. Ela quer teimar. Pessoas que não têm o Espírito Santo, que não têm comunhão com o Espírito Santo. Só intelectualismo. Aí você vai falar de coisas espirituais e eles se revoltam porque eles não têm isso. Então eles vão ser contrários a tudo que é espiritual. E aí vai haver o quê? Contenda, briga, discussão. E não vai se chegar a nada, porque essas pessoas, elas não amam a Deus, não amam as pessoas, amam a si próprias. Não vai adiantar ficar discutindo. Então é melhor, larga de mão, larga isso para lá, deixa para lá. Admoesta, né? Uma, duas vezes. Não quis aceitar, larga para lá, larga de mão. Para que ficar discutindo? Vai só gerar o quê? Divisão, separação. E nessas contendas, essas brigas, discussões, sempre sai perdendo quem está certo, quem está com Deus, quem está buscando coisas espirituais. Sempre vai ser combatido, vai ser condenado por todos, é essa pessoa. Aquele que está errado sempre vai ser apoiado. Por quê? Porque a maioria está buscando coisas financeiras, coisas materiais e não espirituais. Não estão vivendo uma vida santa e irrepreensível. Aí vão apoiar quem? Vão apoiar aquele que pertence ao seu próprio time.